Vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Primeiro Coríntios 9, 24 a 27. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não se meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Amém? Podeis assentar. Amados, todos nós sabemos a história do apóstolo Paulo, que era Saulo antes de entregar sua vida ao Senhor. Ele levava uma vida muito dedicada a pregar a palavra de Deus. Ele tinha uma marca, que ele era uma pessoa muito focada naquilo que ele fazia. Ele era muito determinado e ele desempenhava o papel dele, como Saulo ainda, perseguindo o povo de Deus, uma marca toda especial. Ele era muito arraigado naquilo que ele fazia. Ele era focado e fazia com excelência. Ele achava que estava certo, porque ele era uma pessoa que estava determinado a perseguir os cristãos, achando que ele estava fazendo a coisa certa. Então ele tinha uma marca muito forte. E aqui em 1 Coríntios, lá no capítulo 9, Paulo aborda seu direito, né, lá para trás, como apóstolo, sua disposição em abrir mão do seu direito como apóstolo e pelo bem do evangelho. Quando Jesus alcançou ele veio com aquela característica que tinha chamado a atenção de Deus. Deus olhou para ele e disse: esse aí é que eu quero, para fazer aquilo que eu tenho para realizar lá no mundo, e salvar vidas. Então, quando ele tem um encontro com Jesus ali, ele é impactado, ele é tratado, ele tem aquele encontro sobrenatural, como poucas pessoas, quando aceitam Jesus, têm. Ele foi totalmente transformado naquilo que o Senhor tinha preparado para ele, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Então, ele veio com aquela característica, uma pessoa muito focada. E aqui em livro do 1 Coríntios fala que ele abre mão de tudo. O direito dele de apóstolo, tudo que ele tinha direito, em prol de pregar a palavra de Deus. Então, essa passagem aqui de 24 a 27 fala, ele compara a nossa vida cristã como de um atleta. Eu não sei se vocês acompanham na televisão todo ano, tem aquela corrida de São Silvestre, né? E os atletas passam o ano todinho treinando. Todo dia se acorda cedo, treina. Eles não comem qualquer alimento, eles se abstêm de muitas coisas. Eles deixam de curtir a noite, de fazer muitas coisas para que, nessa corrida de final de ano, eles saiam vencedor. E é interessante ver, são muitos exercícios, são muitas coisas que eles fazem durante o ano todinho se preparando para um troféu. Só que esse troféu é corruptível e o nosso é incorruptível. E aqui ele está ensinando aos coríntios, né, a servir o Senhor como se estivesse numa Olimpíada, né? Semelhante a um atleta, Paulo tem o único objetivo em mente, que é levar o maior número de pessoas, independentemente de condições de vida que tiverem, a fé evangélica, né? E aqui, anterior a esses versículos, ele fala, lá no versículo 19, que antecede: porque sendo livre de todos, firme escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível, para com os judeus, firme como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei,
como se eu mesma se vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Firme e fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Firme tudo para com todos, a fim de por todos modos salvar alguns. Olha a dedicação dele. Ele estava em todos os meios. Ele abdicava de muitas coisas dele mesmo para que alcançasse o maior número de pessoas para o Senhor. Ele era muito focado naquilo que ele fazia. Então nós vamos ver que ele até abre mão de exercer os direitos dele como apóstolo para não criar obstáculo para a propagação do Evangelho de Cristo, né? Então ele quer que os coríntios entendam isso, que independente de qualquer coisa, o teu foco tem que ser um só, abrindo mão de tudo e olhando somente para o alvo, que é Cristo. Isso é muito real hoje, aqui para nós, né? Vencer essa corrida exige disciplina. Todos nós estamos numa corrida, o apóstolo estava falando agora há pouco sobre o Qualicamp, todos nós que aqui estamos focados num propósito. Levar o maior número de pessoas para o Qualicamp. E para isso nós estamos nos exercitando. Para isso nós estamos focados. Para isso nós estamos jejuando 40 dias. Para isso nós estamos enfrentando o inferno esses 40 dias. Não tem sido fácil. Quem está nesse propósito tem sentido na própria pele aquilo que nós estamos falando aqui. A Bispa ontem compartilhava que foi ontem, parece que foram afrontados, o próprio Satanás, né, esteve aqui. Então, nós estamos focados nessa corrida para levar o maior número de pessoas possíveis para o reino de Deus. E é muito difícil. Ontem eu tive uma notícia triste que eu tinha 7 pessoas para levar. Eu tenho uma pessoa que estava na relação, que a gente tem, eu e o evangelista Andrade, a gente tem visitado, a gente tem a pessoa sempre, eu estou precisando do rancho, a gente vai lá, leva o rancho, estou precisando do dinheiro, a gente vai lá, leva o dinheiro. Vamos para a igreja, hoje não dá, eu dormi mal essa noite, não tem condições. E todo domingo é uma desculpa, sabe por quê? Porque essa pessoa ainda não está preparada para ser liberta, não faz um sacrifício. E hoje eu fiquei triste, porque ontem eu estive lá na casa dela essa semana. Gente, é numa área vermelha muito perigosa, nem todo mundo vai lá. E nós fomos lá, enfrentamos tudo, fomos lá, a mulher estava dormindo, eu tinha marcado com ela, eu cheguei lá às 7 horas da noite, ela dormindo. Então nós estamos enfrentando muitas batalhas, mas nós não podemos arrefecer da nossa fé. Nós não podemos abrir mão de lutar, porque nós estamos focados, assim como o apóstolo Paulo está ensinando aqui aos coríntios, que nada pode nos atrapalhar naquilo que Deus entregou nas nossas mãos para fazermos. Nós fomos alcançados, nós vencemos uma corrida, estamos aqui e nós queremos que todos também sejam alcançados da mesma forma como nós fomos, né? Então, a salvação, ela é um grande propósito de Deus para a nossa vida. E não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Então, aqui eu queria compartilhar cada versículo desses com vocês. Lá no versículo 24, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Porque não é fácil servir ao Senhor. Não é fácil você ficar firme ali, porque em todo momento você está enfrentando uma batalha espiritual. Aqueles que mais se achegam ao Senhor é onde mais o inimigo vai lá para tentar dispersar do propósito que ele está imbuído. A batalha espiritual para ganhar uma vida é muito grande. É muito grande. Mas nós temos que ter certeza que nós temos um Deus que está conosco nesta batalha. Ele caminha conosco todos os dias. E nessa corrida nós não podemos olhar para o lado.
apenas para o alvo. O inimigo, ele vem pelo teu lado, ele manda tribulação, ele manda enfermidade, ele manda um monte de coisa para te tirar do foco. E muitas vezes, amado, nós somos abalados. Nós não somos super-homens. Nós somos abalados, sim. E é essa disciplina que nós temos que ter. Que sem o Espírito Santo de Deus, nós nunca vamos conseguir. Porque a tendência dessas batalhas espirituais é nos enfraquecer. Fazer com que nós percamos de olhar para aquele que pode todas as coisas para a solução dos nossos problemas, os quais estamos enfrentando. E muitas vezes a gente tira o foco daquele que pode resolver e nós focamos nos nossos problemas, nas nossas tribulações. Quando nós temos um Deus que pode resolver, porque essa é a artimanha do diabo, tirar o nosso foco. Então, a primeira coisa aqui, nessa corrida nós não podemos olhar para o lado, devemos olhar apenas para o alvo, que é Jesus. Lá no versículo 25 fala: todo atleta tem tudo, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O que é o domínio, amado? Porque quando nós estamos no nosso dia a dia, nós temos que ter domínio sobre as vontades da carne. E como é que nós vamos vencer as vontades da carne se nós não lemos a palavra, se nós não buscamos orar todos os dias, se nós não buscamos a presença do Espírito Santo? Nós não vamos alcançar, nós vamos enfraquecer, nós não vamos conseguir. Porque as batalhas são fortes demais, isso nos abate, como eu falei agora há pouco. Se tu não busca em Deus todos os dias, focada ali, leitura da palavra todos os dias, nós estamos para terminar a Bíblia, todos nós. Se você logo cedo não buscar esse fortalecimento na palavra de Deus, na oração, ouvir uma palavra, uma pregação, buscar essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, você vai enfraquecer, vai ficar pelo caminho. Falo aqui para vocês, uma pessoa que também passa por isso. Não somos super-heróis. Nós sempre falamos isso, eu e o apóstolo Luiz, nós não somos. Né? Antes de ontem, eu estava abatida, estava no meu carro, eu chego cedo, eu tenho um período lá que eu dedico a Deus, mas eu ainda estava no carro e estava falando com Deus, estava abatida. Falando com Deus, Deus, tu não fala mais comigo, não tenho ouvido tua voz. Porque às vezes Deus se cala, quando a gente apresenta nossos problemas para Ele, nem sempre Ele está falando conosco o que Ele está fazendo. Isso nos traz insegurança. A gente fica logo pensando, Deus, tu não está ouvindo meu clamor, Pai? Sabe como é que está a minha alma? Eu estou abatida, mas eu não estou ouvindo a tua voz. Mas Ele está ali do teu lado. Ele está acompanhando cada processo da nossa vida, cada tribulação, cada momento difícil, Ele está ali, atento, e Ele está trabalhando. E falei com Ele e fui para a minha sala. Li minha Bíblia, comecei a trabalhar, daí entrou uma pessoa que trabalha comigo. Ela pegou um versículo bíblico do nada, chegou lá, toma isso para a senhora. Quando eu abri, Deus falava comigo. Eu estou contigo, eu estou à frente de ti. Eis que eu vou à tua frente. E eu glorifiquei a Deus com lágrimas nos meus olhos, porque muitas vezes, nós que somos pastores, passamos por isso. Todos nós passamos. Todos nós passamos. Então aqui, o apóstolo Paulo, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, porém a incorruptível. Nós temos que nos dominar, amados, para não deixar que a carne sobressaia. A carne é o pecado na murmuração. Quantos pecados a gente pode fazer quando nós estamos passando por tribulação e a gente não vê, como eu costumo dizer, uma luz no fim do túnel, achando que fomos abandonados. Aí vem a murmuração, a reclamação. Eu não quero mais servir esse Deus. E por aí a pessoa vai ficando pelo meio do caminho, porque falta foco, falta fé, falta confiança naquele que nos salvou, naquele que pode trazer a solução que nós esperamos.
Nesse mundo, nós teremos aflição, mas nós temos que ter bom ânimo, porque assim foi nos ensinado através da palavra. Foi isso que Jesus falou. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Nós vamos vencer. Amém? Lá no versículo 26, assim corro também eu. Não se meta, assim luto, não como desferindo golpe no ar. Tremenda essa palavra. Forte. Né? Então, ele destaca aqui a nossa meta. Nós temos uma meta. Neste momento, a nossa meta é levar ao maior número de pessoas possível, mas nós temos que cuidar do nosso espiritual também, senão nós vamos ter que ir para receber. Quantos líderes, como o apóstolo estava falando agora há pouco, estão indo para receber, porque estão abatidos, estão passando por problemas. E esse abatimento, só quem pode tirar de nós é o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode nos sustentar. Só Ele pode nos levantar. Sem a companhia dEle, nós nada vamos conseguir. Nós somos 100% dependentes do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Toda vez que nós vamos pregar, isso não sou só eu. Tenho certeza que o apóstolo Ives e todos que aqui estão que ministram a palavra. A gente treme na base e subir aqui. Apesar de todo o nosso conhecimento, toda a experiência que nós temos, porque se o Espírito Santo não vier falar com a igreja, coitado de nós. Somos 100%. Eu clamo, eu oro. O Espírito Santo tem misericórdia, me usa. Não eu, que eu diminua, mas que tu cresça. Porque nós somos muito pequenos e 100% dependentes do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Somos pequenos demais. Muito pequenos. E o apóstolo Paulo aqui, ele abre mão de tudo. Nesse versículo que eu li, amados, ele ia visitar todo tipo de gente, assim como Jesus. Jesus foi muito criticado quando ele se misturava com os publicanos, com os pecadores, mas isso é o verdadeiro evangelho. Aqui o apóstolo Paulo destaca isso. Ele se fez como judeu, se fez como um gentil. Em qualquer ambiente nós temos que entrar e fazer o ídolo de Jesus. Porque essa é a nossa meta, este é o nosso foco. Mas para isso precisamos estar de pé. Precisamos estar totalmente, 100% ali alinhado com o Espírito Santo de Deus. Porque senão, que tipo de testemunho nós seremos? Não seremos testemunho, nem teremos a unção e o poder do alto que nos reveste para fazermos qualquer coisa. Então, a disciplina, autocontrole é um dos frutos do Espírito Santo, está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Os frutos do Espírito Santo são manifestações da presença de Deus na vida de uma pessoa. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio. A disciplina espiritual envolve sacrifício, né? Precisamos ter a capacidade de resistir às distrações, superar obstáculos e manter o foco, mesmo quando enfrentarmos as dificuldades. Muitas pessoas ficam pelo caminho, desistem, porque não suportam as lutas e as tribulações. Quantas pessoas que não buscam o reforço espiritual que precisam, ficam pelo meio do caminho, porque não tem força para continuar. Nós não temos força para continuar. E nós temos que estar vigilantes, porque a qualquer momento nós podemos ser chamados para os céus. Além de nós termos um foco, um alvo, de levarmos o maior número de pessoas possível para o Senhor e manter a nossa vida em linha, nós temos que estar ali com a nossa vida inteiramente aos pés do Senhor, em retidão, porque a qualquer momento nossa vida, vocês acompanharam esta semana o apóstolo Rina, um grande homem de Deus, apóstolo de multidões, o homem jovem, 53, Bola de Neve, o presidente do Bola de Neve, todo mundo ouviu falar, muitas igrejas espalhadas. Eu estava acompanhando a história, ele passou por tribulações fortíssimas. Quem acompanhou
na mídia, o que esse homem enfrentou, problemas pessoais. Ele passou por problemas pessoais terríveis. Terríveis. Ele está no meio do burburinho de uma tempestade de ondas altíssimas que iam acabar com ele, se ele não tivesse ali se segurado. E todo mundo largando pedra no homem. Mas ele deixou um legado enorme. Quem leu as páginas da história do apóstolo Rina, viu o legado que ele deixou de vidas. Quantos testemunhos de ex-drogados, pessoas que estavam jogadas na lama, pessoas que foram resgatadas. Eu vi vários depoimentos. E apesar de todas as pedras que estavam tocando nele, ele deixou um grande legado. E a vida daquele homem foi ceifada quando ele saía da igreja. Nunca passou, talvez, pela cabeça dele que o Senhor fosse levar ele tão cedo. E pasmem, ele todo quebrado, costela quebrado, houve um acidente de moto, ele ficou todo quebrado. Ele na ambulância, indo para o pronto-socorro, ainda ganhou uma vida. A pessoa que estava lá dentro do carro, socorrendo ele, ele pregou o evangelho e logo em seguida morreu quando chegou no hospital. Que história linda! Que história linda! Apesar de todas as tribulações, eu tenho certeza, todo mundo tocando pedra no homem, tenho certeza que ele foi salvo. E hoje ele está nos braços do Pai. Glória a Deus! Deixou um grande legado. A coroa estava reservada para ele. Esse alcançou. Apesar de todas as tribulações, ele não desistiu. Ele continuou. Prova disso que ele estava vindo de uma pregação, estava vindo de um trabalho ministerial. Então, amados, lá no versículo 26, assim como também, eu não sem meta, assim luto, não como desferindo golpe no ar. O 27 fala, mas esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesma ser desqualificado. Esse exemplo que eu dei deste homem. O apóstolo Paulo falou, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É essa vida que nós temos que ter, morrer para o mundo e viver para Cristo. Preparados com as malas prontas, que a qualquer momento o Senhor vem nos buscar. Nós não sabemos em que momento. Todos nós temos que ir. E todos nós temos que estar com a nossa mala pronta. Como é que está a nossa vida se o Senhor, quando sair daqui, Deus o livre, acontece alguma coisa? Nós estamos preparados? Ou nós ainda estamos com a nossa velha natureza humana dominando a nossa vida, apesar de todo domingo estarmos na presença de Deus, a palavra sendo ministrada daqui, os ensinamentos que nós passamos? Será se nós ainda carregamos conosco algo que entristece Deus? É hora de removermos isso. É hora de removermos, né? Estava vendo aqui os frutos do Espírito. Meu Deus, o que ainda falta ser melhorado em nós? Por que ainda tem algo em nós? A gente fica muito triste de ver pessoas que servem a Deus, mas o testemunho é o pior possível. E nós estamos ensinando, nós estamos todos os domingos ministrando. Vamos matar a nossa velha natureza humana. Vamos matar aquilo que pode nos matar e levar para o inferno. Glória a Deus. Às vezes coisas que a gente pensa que é simples. Temperamento ruim. Escândalo. Todo domingo aquela pessoa está lá na presença de Deus, anda com a Bíblia debaixo do braço e faz mal baixaria na sua casa. Será se temos sido exemplos agora que nós estamos atrás de vidas? Será se as pessoas dizem, puxa, eu vou com ela porque eu quero ser igual, eu quero isso para a minha vida. Nós temos que ser espelho. Ei, eu quero isso para mim.
Nós temos que matar todos os dias a carne em nossa vida. Nós temos que lutar contra a carne. Mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovado por Deus. Coisa mais forte. Estou pregando, mas não estou vivendo. Eu prego, mas não vivo. Muito triste. Esse versículo aí é o que nos chama mais atenção. Precisamos viver o que pregamos. Amém? Lá no livro de Gálatas 5, 17 a 25, a carne e o espírito são opostos inimigos mortais. E o desejo de um se contrapõe ao do outro, né? Então, o domínio próprio que nós devemos ter é um dos frutos do Espírito. Isso pode nos arruinar. Você fica imaginando uma pessoa que serve a Deus, a gente imagina uma pessoa doce, uma pessoa bondosa. E aí, de repente, essa pessoa doce e bondosa explode numa fúria, briga no trânsito, briga com o vizinho, joga a panela. Aí lá vem a decepção. Meu Deus, o que é isso? Aí a gente chega lá, vamos para o Qualicamp comigo? Por que eu vou? Não quero isso, não quero jogar a panela, não quero. Amém? Devemos ser testemunha de Cristo. Vivermos o que pregamos. Vivermos o que pregamos. Estreitou. Nós temos que vigiar 24 horas como está sendo nossa vida, porque nós somos. Eu sempre falo isso quando eu ministro aqui. Gente, todos os olhos estão postos sobre nós. Todos os olhos. E às vezes a gente escorrega numa pequena coisa que não é para escorregar. Então vamos ser vigilantes. Vamos vigiar, vamos ter o autocontrole na luta contra a carne para que nós saiamos vencedores. Então o autocontrole é essencial para manter a integridade e o testemunho cristão, evitando que sejamos reprovados. Aqui o apóstolo Paulo, ele aconselha os coríntios, né? Eu acho muito bonito ele sempre ensinando todas as igrejas por onde ele passava, os lugares por onde ele passava. Ele tinha um forte testemunho, o apóstolo Paulo. E ele vivia o que ele pregava. Por isso que aqui ele diz, eu esmurro o meu corpo. Mas esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado as outras, não venham mesmo a ser desqualificados. Amados, eu termino aqui dizendo que para alcançarmos nossos objetivos, nós devemos reconhecer que assim como a vida cristã exige disciplina e autocontrole, esses esforços não serão realizados com a nossa própria força. Nós somos incapazes de conseguir qualquer coisa sem a presença do Espírito Santo nos moldando todos os dias. E eu fecho aqui essa ministração, dizendo que nós devemos nos submeter ao Espírito Santo para que ele venha remover toda a obra da carne que ainda está em nós. Nós temos que matar o velho homem, temos que exterminar o velho homem e pedir para o Espírito Santo me visita todos os dias. Eu me submeto a ti, Espírito Santo. Eu submeto a minha vida para que tu venha tratar e que tu venha remover tudo aquilo que possa envergonhar o Evangelho de Cristo. Devemos focar. E então o Espírito Santo é fundamental para nos capacitar nessa corrida espiritual e nos ajudar a manter o propósito, a disciplina e o foco.
No meio do caminho nós seremos tentados a desistir, mas não podemos, temos que olhar para o alvo, somente para o alvo, que é Cristo. Não se firme em pessoas, que pessoas são falíveis. Não olhe para mim, não olhe para a Bispa Kessia, para o apóstolo Ives, olhe para Cristo. Senão a gente pode cair no meio do caminho. Olhe para Cristo, que é o nosso alvo. E nós alcançaremos essa coroa incorruptível. Essa é para a eternidade. Quantas pedrinhas já tem na tua coroa? Olha o desafio. Vocês sabiam que cada vida que a gente ganha é uma pedra na nossa coroa? E nós temos que fazer como o apóstolo Paulo. A gente tem que entrar em qualquer ambiente, nós temos que estar em qualquer lugar, sem acepção de pessoas, mas fazendo aquilo que foi entregue em nossas mãos. Faça tudo como se fosse para Deus. Faça tudo como se fosse para o próprio Deus. Não interessa onde tu vai entrar. Quantas vezes eu entrei em boca de fumo, ali, já falei isso, ali na Rua da Cachoeira, eu entrava naqueles hip-rap, o pessoal fumando maconha aqui, eu pregando o evangelho. E eu sozinha, mulher. Nessa época meu marido não me acompanhava, eu sozinha. Estava lá, cheio de maconheiro fumando lá, aquele fumaceiro danado, e eu falando que Jesus salva, cura, liberta. E aí, em qualquer lugar, onde Deus mandar, nós temos que ir. Glória a Deus, aleluia. Como bem foi destacado aqui, eu me faço gentil, me faço judeu, me faço, desde que a palavra seja pregada e vidas sejam alcançadas o máximo possível. Amém? Essa história não acabou. O Qualicamp, eu recebi essa decepção hoje, fiquei muito triste, porque o foco daquela pessoa não é Jesus. O foco daquela pessoa é outro. A gente fica triste, porque tem gente que está na lama, está afundado, mas não quer Deus. Quer os recursos, aquilo que a gente pode dar. E aquilo que nós temos de mais precioso, que é oferecer, Deus para aquela pessoa ela não quer. Não, eu não posso, eu vou ter uma consulta, eu acho que eu não vou poder. Então são esse tipo de coisa. A gente fica triste porque Deus pode mudar essa vida. Deus pode transformar. Está numa vida de miséria, Deus pode mudar. Deus pode transformar. Deus pode dar vida em abundância, tanto espiritual, como pode levantar essa pessoa para ela ter uma vida melhor. Mas a palavra foi pregada, nós visitamos, ajudamos, e agora a gente fica triste porque a pessoa, mas fizemos a nossa parte. Então não desista, amados. Vocês que estão à procura de vidas para levar para o Qualicamp. Nós ainda estamos apostando em 6 vidas. Nós tínhamos o foco em 7, ainda tem 6, que eu creio em nome de Jesus. Todos vão estar ali. Então, que Deus te abençoe esta noite. Foi meio corrido hoje. Mas se você está se sentindo sem foco, abatido, desestimulado e precisa de um reforço espiritual, o Espírito Santo de Deus hoje está aqui. E Ele quer te levantar. Se você estiver precisando de um reforço espiritual, vem aqui na frente que a gente quer orar por você.